Oiê! E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao podcast É Sobre Isso. E eu sou a Mayra Engelmann. Quem quiser saber, né, o objetivo desse podcast, vai lá no trailer, né? Tem um trailer curtinho, para vocês entenderem um pouco. E quem quiser saber um pouco mais e também saber sobre mim, vai no episódio que chama Comece Aqui. Hoje eu vou trazer para vocês, né, mais um episódio aqui com uma definição importante, né, no campo do autoconhecimento, né, no campo da vida, que é a mente. Né? A gente usa, né, a gente fala da mente o tempo inteiro. A gente usa a mente o tempo inteiro. Mas a verdade é que existem muitas possibilidades de se definir o que é a mente. Então eu vou trazer para vocês, né, nesse primeiro momento, algumas coisas, tá? Para que a gente consiga ter algum entendimento, né? Eu acho que é muito importante para tudo que eu vou trazer para vocês, né, em todos os episódios, que a gente se familiarize com alguns termos, com algumas definições, mesmo que imprecisas, mas que já seja alguma coisa além do que provavelmente muitos de vocês têm de conhecimento, né? Então, só para nortear um pouco, né? Já falamos um pouco, né, sobre autoconhecimento, né, no episódio onde eu trago ali o conto do José Saramago, né, que é o que tem a frase, né, que a gente precisa sair da ilha para ver a ilha. Então, nesse episódio a gente fala já um pouco, né, sobre autoconhecimento, né, de uma forma, né, metafórica, né, fazendo ali analogias e tudo mais. Falei um pouco também sobre o inconsciente em um dos episódios, né? Retirando ali trechos, né, do livro da... Gente, logo cedo aqui. São 6 horas. Elizabeth Odinesco, maravilhosa, né? Que é um livro, né, que ela coloca, né, o inconsciente explicado para o meu neto. Então, eu achei bem interessante trazer trechos desse livro, justamente porque a ideia é explicar de forma simples, né, para que tenha um entendimento coletivo mesmo, né, sair desse lugar, né, daquela linguagem psicanalítica, né, que dificulta o entendimento, talvez porque até mesmo quem escreveu não entende. Então é isso. Então eu vou começar trazendo, né, assim, o que até hoje, para mim, né, foi a definição mais plausível, que me ajudou a compreender um pouco mais a mente, vem do budismo. Tá? Então, muita gente me pergunta, né, se eu sou budista. Não, não sou budista. Eu gosto do budismo, né? Assim como eu gosto do taoísmo, do hinduísmo, né, do kardecismo, né, das religiões de raiz, né, africana. Eu me identifico com trechos, né, de muitas coisas. Então, não sou uma seguidora, né, de nenhum dogma. E isso me possibilita ter liberdade de pensar e também ter a capacidade de entrar em contato, né, com todas essas possibilidades, né, de religiões e de conversas sobre, com muita tranquilidade. Inclusive no meu consultório, onde eu tenho pessoas de todas as religiões. Em momento nenhum eu vejo problema nessas escolhas, justamente porque eu saí do campo da ignorância, entendendo que religião tem a sua função e pode sim ser um lugar bom. Mas a gente vai falar sobre isso em outro episódio, porque isso é um tema muito importante. Então, o budismo, para mim, ele é uma filosofia, né? Eu tenho essa relação filosófica, né, com o budismo. Eventualmente, sim, faço retiros, frequento, e me faz muito bem. E é sobre isso, né? Então, eu vou ler para vocês um trecho, né, de um livro do Budismo Moderno, O Caminho de Compaixão e Sabedoria, do Geshe Kelsang Gyatso, que eu sempre tenho dificuldade de falar esse nome também, né? Esse livro se adquire em PDF gratuitamente, tá?
E tem a versão física para comprar também através aí dos portais, né, do Templo da Paz Mundial, que fica aqui na cidade de Cabreúva, no interior de São Paulo, ou no próprio templo, tá? Que, aliás, eu sugiro, né, quem quiser conhecer um lugar maravilhoso, que é um lugar maravilhoso, e um lugar de paz. Então, toda vez que a minha vida dá umas cambalhotas, né, porque não é porque a gente estuda a mente humana que a gente, né, assim, é privado de sofrimento, né? Isso é uma grande ilusão, né? Muita gente acha que, nossa, ela é psicanalista, ela lida com tudo, sorrindo, saltitando, ainda mais eu que fico rindo o tempo inteiro. Só que não, né? A vida é uma montanha russa, estamos todos nela. A diferença talvez é o nível de consciência de alguns, e no meu caso é o conhecimento também que me ajuda, né? Então, quando eu entro nos meus momentos mais desafiadores, eu normalmente vou até esse templo, né? Sábado e domingo de manhã eles têm palestras, meditações, né? E eu vou e me sinto sempre muito bem, me faz muito bem, né? Então, vamos lá. Então, eu vou ler para vocês primeiro, né? É um trechinho, tá? Não sei quanto tempo vai levar. Pega uma água. Mas vale a pena, né? Que aqui ele traz uma definição de mente que eu achei ela muito bonita e muito clara de entendimento. Aí depois que eu ler esse trecho desse livro, eu vou ler para vocês de um artigo científico que eu peguei, e ele traz uma definição mais voltada aí para o campo da psicanálise. E aí sim é complicado, né? Mas eu vou ler mesmo assim, até para vocês terem essa percepção, né? Que assim, são campos diferentes, que trabalham a partir de um entendimento diferente, mas que no final das coisas é a mesma coisa, né? E é isso que a gente, ao longo do tempo, né? Eu estudando tudo que aparece na minha frente, porque eu sou dessas, eu tenho curiosidade sobre a vida, sobre o mundo, não me fecha nenhum tipo de conhecimento. Então, eu fico observando, quanto mais eu aprendo sobre diversas linhas de tudo, a minha cabeça, ela tem uma, uma forma de funcionar. Em algum momento, para mim, é tudo a mesma coisa, né? Mas a gente precisa, né? O ser humano tem essa necessidade de dividir como se fosse separado, até para poder entrar no lugar da vaidade, né? O que eu sei é melhor do que o que você sabe. E no final das contas, a gente não sabe nada. A gente tenta saber, né? Então, é um processo de tentar nomear coisas que, na verdade, não se sabe. E quanto mais a gente entende isso, mais aberto a novas possibilidades nós ficamos. Filosófica. Mas vamos lá, vamos falar sobre a mente. Então, eu vou ler para vocês, tá? Desse livro, sobre o budismo, a definição de mente. E que, de fato, eu nunca encontrei uma definição de mente tão boa, tá? Vamos lá. O que que é a mente? E eles têm um livro, aliás, né? Que é um livro que fala como entender a mente. Aí, para vocês terem ideia do nível de profundidade desse conhecimento budista sobre a mente, né, e que realmente é admirável, esse livro, Como Entender a Mente, que está aqui comigo, ele tem só 400 páginas para você entender a mente. Então, né, assim, eu estou tentando aqui simplificar, né, para a gente começar, né, a ter alguma noção do que é a mente, mas quem quiser se aprofundar, tem um livro só sobre isso, né, dessa linha de budismo, que chama Como Entender a Mente, a Natureza e o Poder da Mente. É maravilhoso, mas é para quem realmente está a fim de aprender muito, né? E vale a pena, de verdade. Mas vamos lá, eu vou ler só um resuminho, tá? Eu vou poupar vocês de 400 páginas. Embora falemos com frequência sobre a nossa mente, se alguém nos perguntasse o que é a mente, não teríamos uma resposta clara. Concordam? Eu concordo. Algumas pessoas dizem que o nosso cérebro é a mente, mas isso é incorreto.
Então, uma coisa você já sabe, né? O cérebro não é a mente. Não é a mesma coisa. E essa informação é fundamental, tá? Pelo menos isso grava. O cérebro não pode ser a mente, porque o cérebro é apenas uma parte do corpo. Podemos ver o cérebro diretamente com os nossos olhos e podemos até mesmo fotografá-lo. Porém, a mente não é uma parte do corpo. Ela não pode ser vista como os nossos olhos e não pode ser fotografada. Portanto, fica claro que o cérebro não é a mente. É apenas nos ensinamentos de Buda que podemos encontrar uma resposta clara para a pergunta: o que é a mente? E até o momento eu concordo. Buda deu explicações claras e detalhadas sobre a mente, que podemos ler a seguir. A mente é algo cuja natureza é vazia, semelhante ao espaço. A mente nunca teve características físicas, formato ou cor. A mente atua percebendo e compreendendo objetos. Essa é a sua função. A mente tem três níveis diferentes: denso, sutil e muito sutil. Durante nossos sonhos, temos uma consciência onírica, por meio da qual vários tipos de coisas sonhadas aparecem para nós. Essa consciência é uma mente sutil, porque é difícil de ser identificada ou reconhecida. Durante o sono profundo, temos apenas consciência mental, que percebe vacuidade unicamente. E aí, assim, tem a definição de vacuidade no budismo, ela é bem complicadinha para quem nunca acessou, tá? Se tiver curiosidade, pesquise. É bem interessante, né? E normalmente é um dos conhecimentos que a gente precisa adquirir para poder fazer uma meditação adequada, tá bom? Essa consciência é denominada clara luz do sono e é a mente muito sutil, o que significa que essa mente é extremamente difícil de ser identificada ou reconhecida. Durante o período em que estamos acordados, temos uma consciência do estado acordado ou da vigília. Por meio dela, vários tipos de coisas do estado da vigília aparecem para nós. Essa consciência é a mente densa, o que significa que ela não é difícil de ser identificada. Quando dormimos, nossa mente densa, a consciência do estado da vigília, dissolve-se em nossa mente sutil do sono. E aqui eu abro um parênteses para ressaltar o quanto essa informação nos diz da importância do sono, de dormir, e que a gente sabe que nesse momento muita gente está padecendo por não dormir. Então aqui fica um alerta também, né? Quando a gente compreende o funcionamento da mente, a gente compreende a importância do sono. É fundamental para a nossa saúde em todos os níveis, inclusive mental, já que estamos aqui falando de mente, tá? Então dorme, criatura. Ah, mas eu não consigo dormir. Então vai procurar ajuda. Vai procurar ajuda, né? Se não é uma questão de rotina, de você, né, colocar uma rotina de sono, né, saudável, se for realmente uma questão de, cara, eu deito, fecho o olho, mas não consigo dormir, busca ajuda. De preferência, qualquer uma antes de buscar um psiquiatra. Existem várias formas naturais de conseguir dormir, de ter um sono tranquilo, e muitas vezes o que impacta o nosso sono está relacionado a questões que a gente precisa trabalhar no nível inconsciente, ou seja, é preciso fazer uma terapia, uma análise, para você conseguir voltar a dormir, trabalhando na raiz do problema, e não tamponando o problema com medicamentos. Mas a gente em algum momento vai falar sobre isso. Vamos voltar aqui.
Então, aqui, quando dormimos, nossa mente densa, a consciência do estado da vigília, dissolve-se em nossa mente sutil do sono. Ao mesmo tempo, todas as nossas aparências do mundo, do estado acordado, tornam-se não existentes. E quando experienciamos o sono profundo, nossa mente sutil do sono dissolve-se em nossa mente muito sutil do sono, a clara luz do sono. Nessa etapa, ficamos parecidos com uma pessoa que morreu. Então, porque nossa conexão kármica com esta vida é mantida, nossa mente densa, a consciência do estado da vigília, surge novamente a partir da clara luz do sono. E as várias coisas do estado da vigília aparecem de novo para nós. O processo de dormir é muito parecido com o processo de morrer. A diferença entre eles é que quando estamos morrendo, nossas mentes, densa e sutil, se dissolvem na nossa mente muito sutil da morte, conhecida como a clara luz da morte. Depois, porque nossa conexão kármica com essa vida chegou ao fim, nossa mente, muito sutil, deixa este corpo. Então, essa é uma explicação curta e possível para a mente, né? Para o entendimento do que é a mente. E para mim fica muito claro, quando a gente lê isso, né? A importância do sono, né? A importância da gente conseguir ter esse descanso dessa mente. E, ao mesmo tempo, fisicamente pensando, do cérebro, que é um músculo. Se quando a gente vai, faz academia e tudo mais, né, a gente sabe que o saudável é que você dê um tempo para o seu músculo descansar, o cérebro também é um músculo, ele também precisa descansar. E são coisas assim que a gente, como não vê, aquela coisa, o que eu não vejo não existe. E aí eu ignoro a importância de tudo isso. E a gente não pode ignorar isso. Aí agora, né, vou ler um trecho para vocês, que é bem complicadinho, mas só ouve. Ouve, 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 né? Vamos ver aqui. Ó, isso daqui é um trecho de um artigo científico, tá? Que eu achei que tem aqui uma partezinha que ele fala sobre a mente, que de alguma forma traz alguma ideia, né? Como que é definida a mente a partir da psicanálise, né? Então é bem diferente a forma de colocar, mas quando a gente amplifica um pouco mais a visão para isso, a gente entende que não é tão diferente assim, tá bom? Então aqui ele coloca: uma teoria científica é uma representação esquemática de um fato ou evento real disponível à percepção sensível. Não importa o quão afastada da percepção sensível a teoria pareça estar, como, por exemplo, na física, na física atômica ou na biologia molecular, ela parte de um fato demonstrável e deve posteriormente retornar a ele. Infelizmente, tanto para Marx como para Freud, nem a história, nem a mente, consciente ou inconsciente, é um fato ou evento tal como o método científico pode investigar. Nós facilmente podemos pensar a mente como uma coisa, possivelmente porque a palavra, na verdade, é um substantivo, e um substantivo é o nome de uma pessoa ou coisa. Nós também falamos frouxamente de doença mental e a contrastamos com doença física, de tal modo que se a doença física é uma doença do corpo, por analogia, a doença mental é uma doença da mente. A analogia, todavia, não se sustenta. Quando descrevemos um evento como mental em vez de físico, com frequência queremos dizer ou que nenhuma ação física manifesta ocorre, ou que a ação não é importante como um fato físico. É claro que a ação física sempre ocorre, embora possa estar somente no cérebro, e, portanto,
casualmente invisível. Poderia, portanto, parecer que a essência de um evento que chamaríamos mental não é não física, mas sim que ela é para ser ou pode ser entendida pelo modo humanístico de cognição através de identificação. Como uma tentativa de definição, nós poderíamos dizer que mente é o significado do comportamento, ou qualquer coisa que tenha um significado é mental. Ou seja, a mente é responsável por dar significado às coisas, pessoas, experiências. Eu resumiria assim. Se a mente não é uma coisa, então cada vez que nós falamos sobre ela como se ela fosse uma coisa, estamos falando metaforicamente. A metáfora é em uso comum, embora a empreguemos mais comumente em outra direção, falando de coisas como se fossem pessoas, a fúria do mar, o vento uivante. Se, todavia, nós suprimimos ou reprimimos nossa consciência da metáfora e falamos literalmente sobre a mente como uma coisa, então nós criamos um fato metafísico. A mente, como um fato metafísico, é estritamente comparável a Deus como uma pessoa metafísica. Tal fato não pode existir como um fato dentre outros fatos da percepção sensível, mas, por necessidade lógica, deve existir em um mundo próprio seu. Deus, logicamente, requer um céu, porque só podemos falar sobre qualquer tipo de pessoa em um contexto. E não podemos colocar Deus no contexto de nosso próprio mundo, sem exigir que ele seja um objeto da percepção sensível. E aí aqui tem muita coisa, mas eu não vou ler, porque requer muito conhecimento de muitos termos e eu não estou querendo complicar para vocês, não, né? O meu objetivo aqui nesse podcast é sobre isso, é falar para pessoas leigas, né? Assim, se tiverem pessoas que são da área, ok, incrível, que prazer, sejam bem-vindos também. Mas a ideia é tentar trazer aquilo que é simples de entendimento, né? Então, esses textos, né, que nem esse eu peguei, porque eu achei que realmente foi bem interessante o que ele trouxe, mas só um trechinho, porque o resto realmente entra num nível de complexidade muito grande e vai dar nó na cabeça de vocês. E tudo que a gente não precisa é de mais nós mentais, certo? Então é isso, né? A ideia hoje era realmente trazer aí duas definições, né? Uma mais do budismo, uma mais psicanalítica em relação à mente, para que vocês tenham um primeiro contato com possibilidade de definição, né? Não são coisas fáceis para quem nunca entrou em contato, então eu sugiro ouvir mais de uma vez, com calma, de preferência com atenção plena, que a gente sabe que hoje em dia raramente as pessoas fazem, principalmente quando estão ouvindo o podcast, né? Então, se você ficou confuso, confusa, ouça de novo, sem fazer mais nada além de ouvir, ok? E quem tiver dúvidas, né, sentir de trocar, estou por aqui, entre em contato, né? Espero que de alguma forma tenha conseguido elucidar alguma coisa para vocês, né, a partir dessa importância do entendimento mínimo, né, sobre o que a gente já tem, né, posto sobre formas de definir a mente, sabendo que vocês podem encontrar outras por aí, e tá tudo certo, né? Então aqui é só um caminho. É sempre importante ter algum corrimão, né? Algum lugar que a gente encontre mais segurança, né? Esses entendimentos, eles são importantes. Então, eu espero que tenha ajudado vocês a entrar em contato com algo um pouco mais profundo, né, sobre o que é esta danada, linda, maravilhosa da mente. Certo? Que é onde muita mágica acontece. E muita mágica. Muita mágica e muito tropeço, né? Por isso, bora se conhecer, né? Para que a gente possa desenvolver o controle, né? Desse lugar mental.
né? As pessoas falam muito, ah, a gente não controla nada. Isso é desculpa de preguiçoso, né? A gente controla sim. A gente controla a nossa mente. Só que, para que eu possa controlar minha mente, eu preciso me tornar consciente. Mas isso é assunto para outro episódio. E é isso. Ótimo dia para vocês. Um beijo grande e até o próximo episódio.